Hoje é o Dia Nacional do Psicólogo e em estúdio recebo agora Francisco Miranda Rodrigues, é bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Ora bom, é pela segunda vez que se assinala esta data, este Dia Nacional do Psicólogo. Eu pergunto-lhe, enquanto bastonário, o que é que pode dizer, principalmente aos decisores, nesta data? Que neste momento em que cada vez mais a profissão é reconhecida, e é reconhecida em todo o país, os portugueses cada vez mais procuram os psicólogos e as psicólogas, os próprios decisores cada vez mais, tanto nos seus discursos, como até naquilo que são as políticas públicas e a incorporação do papel do psicólogo, cada vez mais dão destaque a esta profissão, mas é preciso passarmos desta legislatura que foi muito de afirmação desse papel para um investimento real, um investimento transversal nas várias áreas em que os psicólogos podem dar contributo ao país, e é isso que é preciso que aconteça numa próxima legislatura. Somos 23 mil psicólogos em Portugal e é difícil de compreender como é que com 23 mil psicólogos em Portugal, por vezes é tão difícil aos portugueses ter acesso aos serviços prestados por um psicólogo. Temos hoje, Sr. Bastonário, mais consultas. Eu pergunto-lhe o que é que explica esta maior procura também? Bom, não só o facto de haver cada vez mais esclarecimento e literacia até relativamente à importância, que é muito importante, relativamente àquilo que é a importância da dimensão psicológica na saúde, e o facto de também a existência de um maior número de psicólogos que fazem essa promoção eles próprios todos os dias pelo trabalho que vão desenvolvendo e que com isso acabam por demonstrar a mais-valia e a importância desse contributo, desse apoio nesta dimensão mais psicológica. Também os nossos dias, os desafios dos nossos dias têm criado cada vez mais situações onde o papel do psicólogo é imprescindível para podermos ter essa ajuda nessa ultrapassagem desses desafios. Era aí que eu queria chegar, ou seja, no seu entendimento, o que é que aflige mais os portugueses que faz com que procurem também cada vez mais esta ajuda psicológica? Neste momento, o que me parece cada vez mais acontecer, uma vez que o que os dados indicam é que a depressão e a ansiedade são, ao nível das perturbações e ainda antes disso, são duas situações que claramente levam os portugueses a pedir ajuda, que necessitaria de um apoio de psicólogos. Muitas vezes, infelizmente, acabam por não ter esse apoio disponível, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, mas essencialmente porque aquilo que acontece no dia-a-dia hoje, particularmente, por exemplo, no trabalho, fazendo aqui uma relação com uma área que nos tem preocupado muito, com o stress e o burnout a atingirem também valores cada vez maiores, fruto da própria organização de trabalho, da competitividade a que nós estamos sujeitos. Uma série de exigências. As exigências de compatibilização de trabalho, vida pessoal, vida familiar, cada vez mais isso exige de nós competências que muitas vezes nós podemos não ter. Exige de nós uma capacidade que muitas vezes nós não conseguimos ter. Às vezes naquele momento, outras vezes, porque ao longo da nossa vida não desenvolvemos o necessário para nos tornarmos, nós costumamos dizer, mais resilientes e, portanto, mais fortes. Vamos simplificar aqui um pouco essa linguagem, mas mais fortes para lidar com estas situações. Olha, utilizando exatamente as suas palavras, a questão da resiliência é importante, não é? Ou seja, cada pessoa continua a reagir de forma diferente ao mesmo problema, ou seja, há quem seja mais forte que o outro em relação à mesma situação preocupante e consiga por si próprio reerguer-se. Somos de facto todos diferentes. É claro que nós temos muitos recursos pessoais e muitos de nós conseguimos por nós próprios ultrapassar as dificuldades que temos no dia-a-dia. Aquilo que são as situações de vida normais que cada um, sei lá, às vezes temos um divórcio, um luto. Os chamados 3D, não é? Desemprego, divórcio e doença. E isso são tudo situações que todos nós estamos sujeitos. E qualquer um de nós, e os dados também apontam para aí, pode em qualquer momento da nossa vida desenvolver uma situação em que precise de ajuda a este nível. Mas e não significa obrigatoriamente que precisemos dessa ajuda para ultrapassar. Muitas vezes conseguimos ultrapassá-lo sozinho, mas se precisarmos dessa ajuda, e muitos de nós precisamos, não conseguimos muitas vezes encontrar esse apoio, e isso é realmente algo que necessita de mudar. Quando ainda por cima se sabe que há N relações entre várias dimensões que nos preocupam enquanto sociedade,
Nós sabemos, por exemplo, que quando estamos em situações de maior pobreza, claramente temos maior dificuldade em ultrapassar alguns dos obstáculos da nossa vida. Ficamos mais limitados naquilo que é a nossa capacidade para lidar com as várias dificuldades e alimentamos um ciclo vicioso, por exemplo. E, portanto, as pessoas estão numa situação mais difícil, mais precária ou de maior fragilidade, portanto precisam de maior apoio. Maior vulnerabilidade, precisam de mais apoio. É curioso o que está a dizer, porque ao mesmo tempo, além do que diz, ouve-se muitas vezes, neste meio de pessoas que mais precisam, elas próprias dizerem: eu não posso dar ao luxo de entrar em depressão, eu não posso dar ao luxo de me fechar num quarto escuro e permanecer durante X tempo. Faço-me entender? Sim, claro que sim. E, de facto, muitas vezes o que acontece é que se as pessoas não têm algum apoio para saírem destes ciclos, esse ciclo é um ciclo negativo que atira as pessoas para situações de onde são muito dificilmente saem. O mundo do trabalho hoje em dia necessita cada vez mais de olhar para estas dimensões, necessita de ter psicólogos e psicólogas que possam dar contributos a este nível e isso é algo que as empresas cada vez mais estão atentas, percebem da importância mas falta dar esses passos. Mas temos psicólogos, o número de psicólogos formados em Portugal é suficiente ou temos ainda psicólogos desempregados que precisam de ser encaixados, porque temos várias instituições que precisam de psicólogos, sim. além dos hospitais, as próprias escolas, não é? O número de psicólogos em Portugal é mais do que suficiente para dar resposta às necessidades do país. Não só de psicólogos de uma forma geral, 23 mil, não só de psicólogos de uma forma geral, como de especialistas. Nós temos mais de 7 mil psicólogos que são especialistas em áreas como a área clínica e da saúde, ou na área da educação, ou na área do trabalho e das organizações, e, portanto, é mais do que suficiente o número, mas é preciso que de uma vez por todas, aquilo que neste momento é já uma realidade, que é a importância que damos a esta dimensão psicológica. O facto da psicologia hoje em dia estar a ser falada por todo o lado, nós vemos cada vez mais psicólogos a participarem, tanto com a sua opinião na comunicação social, televisão, jornais, cada vez mais há campanhas voltadas para estar. Nós próprios temos feito campanhas de promoção da importância desta dimensão psicológica em várias áreas, ao nível das escolas, ao nível da saúde, ao nível das organizações com locais de trabalho saudáveis. Temos feito N campanhas de promoção precisamente da literacia nestas áreas, mas é preciso agora passar para colocar os recursos onde eles são necessários. Se não colocarmos os recursos onde eles são necessários, estas pessoas, que são recursos disponíveis que o país tem, os psicólogos e as psicólogas, não têm, por um lado, essa oportunidade de desenvolvimento profissional e colocarem ao serviço do país aquilo que são as suas competências, e, por outro lado, temos um país e temos os portugueses e portuguesas com necessidades a precisarem, portanto, exatamente, e que não conseguem muitas vezes, particularmente se tiverem maior fragilidade, se tiverem menos recursos, aceder a este tipo de serviços. As consultas também não são baratas, não é? Quando não se consegue... Sim, e aí estamos só a falar... É verdade, e aí estamos a falar da questão. Não temos mais tempo, vou pedir para concluir rapidamente. Só lembrando também lá em casa que hoje é um dia em que há uma programação especial, não é? Que vai acontecer um pouco o país inteiro, neste dia que é nacional do psicólogo. Assinala-se pela segunda vez desde 2017, não é? Desde 2018, portanto. 2018. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Francisco. Muito obrigado nós. O bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito obrigado. Bom trabalho e até para cima. Muito obrigado.